Saudações, irmão! Aqui é o irmão Luiz Eduardo novamente para a segunda aula do ciclo Demolei de Educação Midiática. E na aula de hoje nós vamos discutir o capítulo 2 da apostila chamada Estética das Fake News. Como identificar uma só de bater o olho. Vamos lá? As notícias falsas, elas seguem um padrão visual muito comum, assim, isso não só na realidade brasileira, mas fora dela também, já que a inspiração de muito disso veio dos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil a gente percebeu um uso mais comum dessa estética do meme aplicada à política a partir ali de 2013, na época dos protestos que começaram com cobrança pela diminuição do valor da passagem de ônibus, que na época tinha aumentado 20 centavos em uma capital, que eu acho que foi Belo Horizonte. E desde então, alguns movimentos, sobretudo à direita, como é o caso do MBL, que surgiu nessa época, se apropriaram de uma estética e criaram uma estética bem característica deles, que é baseada na espetacularização, se a gente pode chamar dessa forma, e com legendas rápidas, curtas, simples, mas bem incisivas, assim, não necessariamente verdadeiras, é claro, mas que buscam convencer o espectador, a pessoa que está acompanhando ali pela internet, a aderir a uma ideia, a uma causa, enfim. Aqui na apostila eu trago o exemplo de uma fake news que não tem a ver com o MBL, mas que era com a teoria da conspiração e fake news ao mesmo tempo, que é de um grupo terraplanista que eu encontrei no portal Suma Uma, que é um portal de jornalismo independente muito interessante, que vale a pena você procurar, que foi sobre as supostas antenas HAARP, que eu acho que você já pode ter visto na época dos protestos de 2022, que tinham pessoas, como é que eu posso dizer de forma educada, descoladas da realidade, que afirmavam que a chuva que vinha nos quartéis lá onde eles estavam acampados era obra de um projeto político, de umas antenas HAARP que controlavam o clima e etc. Quando na verdade basicamente é o ciclo da água. Mas enfim, muitas vezes as pessoas procuram explicações muito profundas para coisas simples e acabam viajando na maionese, por assim dizer. A imagem fazia uma provocação com a foto aleatória de umas antenas de meteorologia, provavelmente, e questionava se seria o tal projeto HAARP em ação, que eram mudanças climáticas por meio da intervenção humana. E ela, na própria imagem, afirma que o que era considerado teoria da conspiração, embora ainda seja, né, eles afirmam que pode fazer sentido, mas não é. Isso é claramente uma teoria da conspiração e nada mais do que isso. E a estética de meme, por exemplo, ela consiste no uso de fontes em caixa alta, que é a letra maiúscula para quem não é muito familiarizado com design ou com diagramação, montagens geralmente toscas, sem um realismo geralmente, né? O que vem sendo um pouco mudado depois dos deepfakes e da inteligência artificial, mas também o uso de manchetes ou legendas com conteúdo alarmante, humorístico, de sátira, né? Mas que muitas vezes as pessoas não sabem que é sátira e acabam compartilhando como se fosse verdade. É tipo você compartilhar uma notícia do portal sensacionalista do Globo, que inclusive é muito engraçado, como se fosse algo verossímil, verdadeiro, mas não, é apenas crítica. E também o uso de imagens de celebridades, de personalidades políticas, de forma descontextualizada, mas que no contexto que eles inserem ali faz algum sentido. Por exemplo, imagem de alguém chorando e na legenda diz que a pessoa morreu, por exemplo, ou que alguém da família da pessoa morreu, e etc. Isso é muito comum, principalmente no Facebook, e isso não é de agora, isso já vem, acho que desde a época do Orkut, das primeiras redes sociais, das correntes de e-mail, né? E esse caso de manchetes muito apelativas, elas usam, por exemplo, chamadas como é o fim do mundo. Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Fim do mundo. Bem que o povo da igreja fala.
e você não vai acreditar, inacreditável e etc. O que certo grupo não te contou, tipo assim, o que o seu psicólogo não te contou, e sempre é alguma coisa bem nada a ver, sabe? Basicamente isso. E na apostila também eu deixei um exemplo de uma fake news sobre o coronavírus, e a gente viu isso muito na época da pandemia. Inclusive foi nessa época que o G1 criou o fato ou fake, né, que era para desmentir boatos ou confirmar notícias verdadeiras e etc. E um exemplo que eu trago também no material que você tem que ler é o caso da apresentadora Xuxa, né, que sempre foi alvo de fake news. Diziam que ela fazia pacto com o diabo, diziam que o disco dela, se você ouvisse ao contrário, vinha uma mensagem satânica, mas enfim, era tudo ideia de pessoas que não tem muito o que fazer, por assim dizer, né, de forma educada. E esse tipo de fake news não se restringe apenas a personalidades, mas tecnologia, saúde, política, educação. O catálogo é tão grande que, se a gente fosse citar aqui, daria um vídeo de uma meia hora ou mais. E é isso, meus irmãos. Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima.